a visão do judaísmo referente à imoralidade. Estaremos falando sobre esses assuntos em várias lives que faremos. Estarei no YouTube amanhã também falando sobre esse assunto também. Projeto Revelando o Culto. Estarei trazendo esse assunto. E, claro, numa live não vai dar para concluir tudo isso e acredito que temos muitos assuntos para falar sobre a imoralidade no mundo. Bom, um costume dos jovens hoje, eu não sei se nessa plataforma eu posso falar, mas eu vou tentar. Vou tentar resumir o nome aqui. Todos vocês já vão estar cientes, né, do que eu estou falando aqui. O assunto que vem travando entre os jovens na nossa sociedade, tanto homens quanto mulheres, é sobre a masturbação, ok? Tanto homens quanto mulheres. E as consequências desses atos, as consequências são graves, já adiantando para vocês. Na visão judaica, o pecado que isso causa, o estrago espiritual que esse ato causa. Adiantando aqui, o Rabi Eliezer, ele deixou escrito no Pirkei Avot, que é na Ética dos Pais, preste atenção. Aqueles que nascem estão destinados a morrer, e aqueles que estão mortos estão destinados a voltar a viver. Guardem este verso na mente de vocês. Vou repetir novamente. Aqueles que nascem estão destinados a morrer, e aqueles que estão mortos estão destinados a voltar a viver, ou seja, a ressurreição. Bom, esse verso ele não é tão simples de se entender. Vamos adentrar no assunto. As consequências dos pecados sexuais. Dentre eles, incluindo também a masturbação entre o homem e a mulher. Bom, adiantando aqui, este ato entre o homem e a mulher também deve ser observado também com muita delicadeza. É um ato sagrado entre o homem e a mulher que também deve ser cuidado passo a passo nos momentos da relação entre o homem e a mulher. Isso é grave também. Bom, mas eu deveria começar aqui com o nome da palavra Sheidim. Está escrito no Zohar. No século XIII foi escrito que ao derredor da parte do homem há 10 conjuntos de anjos malignos que se movem, exortando a semente desperdiçada. E quando a semente é desperdiçada, ou ela sai, eles vêm e envolvem nela, e assim criam um daimon. Tamei Mitzvot, página 40. Preste bem atenção nesse assunto. Os nossos sábios sabiam que em cima da parte genital do homem contém precisamente 10 grupos de anjos. Esses anjos malignos usam o sêmen derramado como meio de criar daimons adicionais a
crença que o sêmen, quando ele é retirado do homem, ele é usado para criar daimons, essa energia vital do homem, que também é difundida. Esse assunto também era difundido na Índia antes da Era Comum. Existe um verso no Perkei Avot que me chamou muita atenção dentro desse estudo, que fala assim: quem profana o nome de Adonai, em segredo será castigado em público. Vou repetir novamente, isso está escrito também no Perkei Avot, na página 135. Quem profana o nome do santo em segredo será castigado em público. Todo esse assunto, ele conclui numa disparidade tão grave. As consequências desses atos são tão graves que o homem ele tem que se limitar, até mesmo nos atos. Todo cuidado entre um casal deve ter, desde o início até o fim do ato. Bom, eu disse para todos aqui que eu não vou responder assuntos nenhum que está fora da programação do assunto. O que vale a pena, então, é prestar atenção nessa avaliação no ato de quando o homem tira essa energia para fora. Reduzindo as palavras aqui para não dizer a palavra mastur. A intenção aqui é de trazer para essa realidade o que está acontecendo no mundo atual, nos dias atuais. Tanto homens quanto mulheres. Bom, o assunto é tão grave que isto leva até mesmo à morte da pessoa. Isto é muito grave. Bom, eu quero chamar a atenção aqui de algumas pessoas que estão aqui apenas para perturbar a live. Por favor, se retirem dessa live. Essa live aqui, ela é somente para pessoas que querem saber sobre o assunto. Ok? Não vou estar respondendo ninguém. Tá? Quem quiser ficar na live, fique. E quem quiser aprender e saber sobre o assunto, vai ficar sabendo sobre o assunto. Quem não quiser, por favor, se retirem da live. Ok? Bom, eu vou fazer o máximo possível aqui para não estar respondendo ninguém. Ok? Bom, eu ainda não entendo, não consigo compreender como que as pessoas entram nessas lives, que é para estudo, para pessoas intelectuais, para as pessoas que querem realmente saber sobre o assunto, entram aqui para causar. Ainda eu não consigo compreender. Nós não adentramos canal de ninguém. Entende? Bom, quem quiser ficar aqui, permaneçam. Quem não quiser, por favor, se retirem. Eu acho bem melhor. Ok? Aqui são para pessoas inteligentes, intelectuais,
não é para aprimorar discursos. Bom, o problema das redes sociais é este. Eles criaram as crias. Essas são as crias. Falta de bom senso, de educação. Bom, vamos lá. Pessoal, amanhã eu estarei no YouTube. Lá eu tenho mais privacidade sobre o assunto, de fazer live. Vamos lá, eu vou continuar com o assunto aqui. Bom, é o seguinte. Não há espaço aqui para uma avaliação individualizada que leve em conta o contexto ou ato da natureza, mas apenas pela perspectiva binária em preto e branco. Se você tem esses costumes imorais, eu aconselho você a parar ontem, pelo simples fato de que a pessoa, ela pode até ser conduzida à morte por esses atos. Isso aconteceu várias e várias vezes. O Rabi Moshe de Leon, ele foi um dos principais autores do Sagrado Zohar. Ele também viu sobre esse ato da Mastur como um pecado particularmente grave. No Sefer HaRimon, Rarishon, ele escreve que qualquer um que derramar semente em vão deixará de ver a face da Shekhinah. Como tal, deve-se ter muito cuidado para proteger esse órgão. Eu vou trazer a parte cabalística, a parte que está dentro da Sefirá, o órgão genital, tanto do homem quanto da mulher, e o quanto ele é expressivo dentro da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Bom, daqui a pouco eu vou estar respondendo somente as perguntas dentro desse assunto. Tá? Bom, este é um dos órgãos mais sagrados que temos no nosso corpo. Tá? Obviamente, ele criará um efeito impuro no órgão, que em termos da Kabbalah chamamos de Sefirá de Esod. Ok? Bom, no Mishkan Haidut está escrito também, bem explícito, pois depois que o homem jogar para fora em vão, isso causa um dano no segredo do nome sagrado. Veja o que eu tinha falado. Isso está relacionado também ao homem e à mulher. Após este ato acontecer, causa-se um dano no segredo do nome sagrado, pois este sinal causa e estabelece continuamente entre os mundos, e o segredo do nome é a essência fundamental do mundo, pois de lá florescem as almas superiores. Este é o segredo das águas ocultas, até o segredo que causa as almas superiores, que é a fonte da vida para o mundo inteiro. Bom, então o que exatamente acontece quando alguém joga em vão? O que traz esse segredo profundo após o homem fazer esse ato? Bom, este segredo é uma parte muito profunda do pensamento esotérico dos sábios,
transcendentais da antiguidade. Eles acreditavam que aquele que joga para fora em vão dá força e assistência ao lado de um outro ser divino. E este lado recebe seu elemento do desejo do homem em si, e o segredo do seu nome é exaltado. E isso dá força e assistência contra ele, e por essa razão espalha a impureza e estende pela eternidade. Bom, em outras palavras, aquele que joga fora, ele é responsável pela propagação da impureza no mundo. Ou seja, a pessoa que comete esse ato, ele também é culpado pelo que acontece no mundo. Tudo que está relacionado à impureza, essa pessoa que comete este ato, essa pessoa também é culpada pelo que está acontecendo no mundo de forma geral. Bom, deve-se notar aqui, eu gostaria de agradecer aqui o meu amigo Baruch Hashem, meu grande amigo. Bom, deve-se notar que, assim como a força negra se opõe à força de Deus, também a severidade atribui a esse pecado que deriva da anulação da santidade, da mitzvah. Ou seja, a mitzvah da procriação. Ou seja, quando o homem e a mulher, ele causa esse dano espiritual, ele faz com que a criação não se evolui. Ou seja, ele era como se ele colocasse um bloqueio na própria criação. Por quê? Porque dentro de cada gota da semente do homem contém milhares de almas. Milhares de almas. Ou seja, toda essa energia vital, ela pode ser transformada também em impurezas. Bom, acredito que a maioria das pessoas que tem esse ato não consegue entrar num cemitério. Ou, muitas das vezes, dentro das suas casas, ouvem barulhos, principalmente de crianças chorando. Entendeu? A maioria dessas pessoas, elas causam. Pedro Henrique, shalom, meu querido, boa noite. Um abraço, saudações. A maior parte das pessoas que... Lucas, salve, meu querido. A maior parte dos homens que tem... Boa noite, shalom, Pedro Henrique. A maior parte dos homens que tem esse ato de mastur, ele causa um dano no mundo espiritual. Ou seja, tanto ele pode trazer para si mesmo essas impurezas. Tiago Rodrigues, shalom. Boa noite, bem-vindos à nossa live. A maior parte dessas pessoas não podem adentrar cemitérios. Uma grande parte desses homens não podem adentrar cemitérios. E uma grande parte desses homens são atormentados por esses shading, por esses daimons. Bom, por que que isso tudo foi escondido, foi ocultado das religiões? Para manter esse mundo com esse grau de impureza. Nenhuma religião fala sobre isso. Tá vendo? Uma grande parte das pessoas nos seus comentários só trazem assuntos inúteis, assuntos que não trazem elevação espiritual nenhuma. Tá vendo o que a internet fez com as pessoas?
É só olhar nos comentários. Vocês vão ver como que as pessoas são maquinadas, como que elas foram tão bem instruídas pelo sistema. E esses assuntos importantes não são falados, não são explicados. Por quê? Porque eles preferem trazer esses assuntos inúteis, sem pé, sem cabeça, pessoas querendo saber sobre Palestina, sobre bomba. Isso não faz parte do nosso assunto. Entende? O nosso assunto hoje é um assunto espiritual. É um assunto que todos deveriam estudar e observar. É um assunto grave que acontece principalmente no meio dos jovens e também de muitos homens casados e mulheres casadas. E vou dizer mais. Uma grande parte dos religiosos, seja qual for a religião, principalmente as religiões atuais agora, estas que atuam aqui, a grande parte dos homens que fazem parte destas religiões tem esse hábito. Isso também é uma traição contra a esposa, sabia? Este tipo de assunto também é uma traição. E por que que os religiosos não ensinam os seus membros que isto é um pecado grave? Vamos se dizer que é um crime. Engraçado que nesse mundo que estamos, eles criaram leis para tudo. Isto também deveria ser um crime e deveria ter leis para isto. Entendeu? Isso também é um crime. Bom, e eu digo mais. Por que que não envolvem esses assuntos nos estudos essenciais dentro das religiões? Nenhuma religião cita sobre o assunto. É muito raro alguém falar sobre o assunto. Por quê? Porque querem deixar a maioria das pessoas na ignorância. E assim, do jeito que vocês viram aqui na internet, presos dentro desse sistema, que é onde quando vê um judeu com kippá, a única pergunta que sabem fazer é esta. Fala para mim da Palestina. Vocês são sionistas, vocês são aquilo. Ninguém tem um foco em algo para aprender. Entendeu? Ninguém quer aprender sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Tá vendo? É difícil fazer uma live aqui no Brasil. Aqui é difícil. Bom, eu vi um especialista dizendo que o QI do brasileiro é tão baixo que é comparável a de um macaco. Entendeu? O QI de um homem aqui no Brasil é comparável a de um animal. Será por quê? Será por quê que as pessoas elas não têm a intenção de buscar esses assuntos? É claro, é porque esses assuntos não são pertinentes para essas pessoas. É por isso que o QI do brasileiro é tão baixo. Entende? Bom, a Mastur é pior do que um assassinato, pois isto também ocorre que o homem comete esse crime. A Kabbalah, ela explica como isto é grave para a humanidade. E continua então a humanidade neste
âmbito de impureza. Bom, eu já tive vários relatos de homens e também mulheres que não conseguem viver dentro dos seus lares, pois são atormentados por esses seres. Chamamos dentro da Kabbalah de shading. São os daimons que a pessoa cria. Existem casos que esses daimons perturbam tanto essa pessoa que muitos chegam à loucura. Entende? Muitos chegam à loucura pelo shading. Não só isso. Este fator também, quando o homem é acostumado, que se torna um vício, uma doença. E se torna uma doença grave. E essa doença, ela fica enraizada dentro do homem e também da mulher. Isto atrapalha a vida espiritual da pessoa. Isto atrapalha a vida financeira da pessoa. A pessoa não tem mais convívio nenhum com ninguém. Essa pessoa não consegue se relacionar mais com ninguém. Essa pessoa se torna presa dentro de uma jaula. Entende? Isso é grave. Muito grave. A Kabbalah, ela traz esse assunto de uma forma bem explícita. Mas, engraçado que no Targum 41.219b fala assim: não há pecado no mundo para qual não haja arrependimento. Ou seja, a pessoa pode sim se arrepender desses maus atos e colocar sua vida reta em direção ao Eterno. A história dos daimons. Eu não estou falando aqui destes que têm nomes nas religiões. Não são esses que eu estou falando. Tem muitas pessoas que passam perturbações dentro dos seus lares. Pessoas que ouvem as coisas caírem, portas abrindo, choro de neném dentro de casa. Pessoas que são chamadas pelo nome. Isso já aconteceu com você, não já? É claro que já. Tem pessoas que são chamadas pelo nome dentro de casa. E quando vão procurar, uma grande maioria não encontra quem os chamou. Vocês acham que isto é normal? O nome para essa palavra é Onamut. Onamut. A sua gemátria é 513. A gematria da palavra mastur, em hebraico, é chamado de Onanut. É 513. Veja, essa palavra ela está ligada à letra Aleph, está ligada ao Vav, Nun, Vav e Tav. Bom, 513. Nós temos o número 9. Se pegarmos 5 mais 1 mais 3, nós temos 9. Bom, incrivelmente, o 9 está ligado a um nome desde o início da criação. Eu vou revelar para você. Incrivelmente, eu vou revelar para você qual é o nome que está ligado ao número 9.
Sefirot de Sod. É isso mesmo. Gratidão. É sério. Eu vou revelar para vocês quem é.